antes, vamos fazer a leitura para a nossa instrução. Sofonias, capítulo 3, versículos de 1 a 13, e nós temos o benefício do aprendizado na presença de Deus, e vale a pena aprender na palavra do Senhor, vale a pena estarmos em harmonia e comunhão. Então, a leitura, Sofonias 3 e 1. Aceitou o castigo, não confiou no Senhor, nem se aproximou do seu Deus. Os seus príncipes são como leões rugidores no meio dela, os seus juízes são lobos e não deixam os ossos para amanhã. Os seus profetas são levianos, homens aleivosos, e os seus sacerdotes profanaram o santuário e fizeram violência à lei. O Senhor é justo no meio dela. Ele não comete iniquidade. Cada manhã traz o seu juízo à luz, nunca falta. Mas o perverso não conhece a vergonha. Exterminarei as nações, as suas torres estão assoladas, fiz desertas as suas praças, a ponto de não ficar quem passe por elas. As suas cidades foram destruídas, até não ficar ninguém, até não haver quem as habite. Eu dizia, certamente me temerás e aceitarás a correção, e assim a sua morada não seria destruída, conforme tudo aquilo, porque a castiguei. Mas eles se levantaram de madrugada e corromperam todas as suas obras. Portanto, esperai-me, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque o meu decreto é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles derramar a minha indignação e todo o ardor da minha ira, porque toda esta terra será consumida pelo fogo do meu zelo. Porque então darei uma linguagem pura aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que o sirvam com um mesmo consenso. Além dos rios da Etiópia, meus zelosos adoradores que constituem a filha dos meus dispersos, me trarão sacrifícios. Naquele dia, não te envergonharás de nenhuma das tuas obras, com as quais te rebelaste contra mim. Porque então tirarei do meio de ti os que exultam da tua soberba, e tu nunca mais te ensoberbecerás no meu santo monte. Mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, e eles confiarão no nome do Senhor. O remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira, e na sua boca não se achará língua mentirosa, mas serão apacentados e agradecidos a Deus pela vida, pela salvação, pelo teu amor, pela tua bondade. Continua conosco, nos dando, Senhor, a tua graça, a tua direção em tudo. Abençoa os meus irmãos, cada ouvinte, Senhor, cada irmão, cada internauta, toma em tuas santas mãos, opera, Senhor, em nossas vidas, em nossos corações. No maravilhoso nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Louvado seja o Senhor para sempre. Meus amados irmãos, a leitura que nós fizemos, ela nos fala o que Deus espera dos seus adoradores. Deus espera dos seus adoradores temor.
Deus espera de seus adoradores justiça. Deus espera de seus adoradores fervor, alegria em servir. O que Deus espera dos seus adoradores, na verdade, é que cada um, pelo fato de haver aprendido em sua santa palavra, tenha uma prática que louve o seu nome, que exalte o seu nome e que encoraje o próximo, que ajude o próximo de alguma forma. Nós vivemos numa época e há muitos desafios, e um deles é fazer as pessoas acreditarem na seriedade da fé que nós proclamamos. Existem tanta manifestação religiosa, existem tantas maneiras de falarem de Deus, de exporem de alguma forma as suas crenças em Deus, que a gente vê o seguinte, irmãos: muitas vezes a maneira como nós falamos de Deus não convence mais ninguém. Muitas pessoas, muitos não se convencem de que a nossa pregação é realmente importante, é verdadeira, a nossa fé é verdadeira. Por isso, o nosso tema, a unidade da verdadeira fé. A fé no Filho de Deus, a fé no Evangelho de Jesus, a fé na revelação das Escrituras. Por que Deus se manifestou e se manifestou de uma forma absolutamente clara e convincente à nação de Israel. Deus se manifestou a Israel, meus amados, de uma forma que ninguém duvidava. Deus fez uma proclamação de si mesmo que não teve ninguém que duvidasse a princípio. Eles tiveram muito foi medo, porque eles estavam no meio do nada. Um monte escalvado. Não havia árvores, não havia folhas, alguma coisa suficiente para combustão. Era um lugar de relva muito limitada, e esta relva limitada era muito disputada pelos rebanhos, e Deus fez, na presença deles, aquilo tudo virar um grande incêndio. Então, ninguém duvidou da presença de Deus pelo sonido dos trovões, como se fosse trombetas anunciando uma guerra. Ninguém duvidou da presença de Deus pelo monte absolutamente energizado. Ali era energia para tudo que é lado. Quem sabe milhões de quilowatts de energia ali sendo demonstrado, porque tudo estava incendiando, tudo estava dando choque, podemos assim dizer. E Deus tinha reservado e preservado aquele povo com antecedência. Ninguém se aproxime do monte, nem deixe os seus animais se aproximarem. Foi assim a recomendação do Senhor. Então, a fé revelada, a maneira de Deus se revelar àquele povo foi muito convincente. E passam-se os séculos e milênios, vem nosso Senhor Jesus Cristo, e a maneira de Jesus Cristo manifestar o poder do Pai e edificar a sua igreja foi muito convincente. Jesus ressuscitou mortos que iam ser sepultados, Jesus deu vista a cegos que haviam perdido a visão, e Jesus ressuscitou mortos que já estavam há 4 dias na sepultura, e Jesus deu a visão a cegos de nascença.
Além de Jesus transformar homens e mulheres, Jesus transformou, perdoando e orientando e encorajando homens e mulheres em todas as idades. Jesus falou com homens e mulheres, com fariseus, com doutores da lei, com coletores. Jesus orientou quem encontrou no seu caminho. Então, a verdadeira fé é necessário ser proclamada. Agora, eu me faço compreender quando eu proclamo a fé que eu anuncio, ela tem, na verdade, uma função de ser, tem um fundamento nas Escrituras, nesta nossa experiência dos dias de hoje, com pessoas endurecidas, com pessoas envergonhadas, decepcionadas, sofridas. É necessário convencer, não com um discurso bonito, mas convencer com demonstração de verdadeira identificação com Deus. Você se identifica com Deus pela sua palavra, você se identifica com Deus pela sua igreja, você se identifica com Deus pelo bom testemunho, você se identifica com Deus pelo serviço ao próximo. Nós temos N formas de nos identificar com Deus e fazer as pessoas acreditarem. Nós podemos fazer isto quando levamos os nossos à presença de Deus. Nós podemos fazer isto quando valorizamos de fato aquilo que nós fazemos. Nós falamos em Deus, mas nós valorizamos a nossa experiência com Deus. Eu falo de Deus, eu falo de igreja, mas o final de semana é para mim, para o meu lazer. Eu não vou para a igreja, eu vou perder tempo em igreja. Então, esta fé deixa muito a desejar. Esta fé deixa muitas pessoas, digamos, em suspense. Por que ele fala tanto da fé, mas não, eu fui lá na igreja dele e lá ele não estava? Então, meus amados, como é que nós anunciamos a nossa fé? A fé dos sacerdotes em Israel estava sendo questionada. O Senhor, usando os seus profetas, questionava o discurso e a prática. A cidade santa, hoje eu me alegrei vendo, na verdade, acho que foi no dia 11 que foi feita a inauguração da Embaixada dos Estados Unidos em Israel, mas eu só vi hoje, só pude ver hoje, e o primeiro-ministro de Israel citando o profeta Zacarias. E eu me alegrei com o seu discurso, com as suas citações. Ele estava muito feliz. Agradeceu a Deus, agradeceu ao presidente dos Estados Unidos pela coragem de cumprir a sua promessa de campanha, de mudar a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. E Jerusalém foi muito exaltada neste discurso de Netanyahu, como uma cidade, como a capital, como a cabeça da nação. Gostei muito daquilo. E a importância de Jerusalém não é de agora, mas o profeta Sofonias a vê como uma cidade corrompida, contaminada e opressora. Sofonias 3:1, ele diz: ai da rebelde e contaminada, da cidade opressora. Não era outra cidade. Não era o Rio de Janeiro, era Jerusalém. Versículo 2, ele diz: ela não obedeceu à voz do Senhor, ela não aceitou a correção, ela não confiou no Senhor, nem procurou se aproximar do seu Deus. Aí vai falar das lideranças. Os seus príncipes são como leões rugidores no meio dela. Os seus juízes são iguais aos lobos da tarde. O lobo da tarde, na linguagem profética, era, na verdade, aquele lobo que
estava morrendo de fome e qualquer presa no final do dia para eles era muito vantajosa. Esmigalhava um cordeiro, uma ovelha, um bode, um animal de maior porte, eles não deixavam nem os ossos, diz o profeta no versículo 3. Sofonias 3:3. Eles são, os seus príncipes são iguais aos leões, iguais aos lobos, os juízes são iguais aos lobos, e lobos devoradores, lobos vorazes, que não deixam nem os ossos da sua presa. Mas aqui eram autoridades civis, autoridades seculares. No versículo 4, ele fala dos profetas. Os seus profetas são levianos, homens levianos. Não são homens tementes, são homens levianos, homens que fazem o mal. Os seus sacerdotes também são levianos, eles próprios profanam o santuário, eles fazem violência à lei, ou seja, eles forçam a lei, eles desprezam a lei no que eles não querem e eles enfatizam a lei no que eles querem. Parece com os indivíduos de hoje. Os safados de hoje, uma boa parte dos perversos de hoje, tudo que diz respeito à oferta e dízimo, eles colocam lá nas alturas. Mas fazer justiça, dar testemunho, olhar a causa dos pobres, dos órfãos, das viúvas, quem viu? Quem viu? No que diz respeito às ofertas, eles fazem campanha. Todo dia, os ordinários, os malignos de hoje, fazem aí uma campanha. Eles têm a campanha do envelope que vem com todas as frases que eles arranjam. Agora, a maioria deles são divorciados. O mesmo Deus que diz, eu abomino divórcio, abomino repúdio, a maioria deles são divorciados, já repudiaram, estão repudiando, tem alguns que estão em processo de separação. Quando separa, até a igreja muda, porque geralmente a igreja desses amaldiçoados, a mulher é a vice-presidente. Então, os príncipes e os juízes são perversos e os profetas e sacerdotes não ficam atrás. Profetas e sacerdotes não ficam atrás. Está aqui, meus amados irmãos, para nossa instrução. Está aqui para a nossa instrução, na palavra de Deus. Eles não ficam atrás. Eles estão em plena atividade. Não ficam atrás em nada. Buscam em todos os momentos preencher a campanha, fazer a campanha. E fazem a campanha. Valorizam de uma forma absolutamente especial a campanha deles. Mas fazem violência contra a lei, versículo 4. No versículo 5, o Senhor diz, o Senhor é justo. O Senhor diz, através do seu profeta, o Senhor é justo. O Senhor é justo no meio dela. Ou seja, a cidade é opressora, os juízes são corruptos, os sacerdotes e profetas são levianos, mas o Senhor continua justo no meio dela. Ele não comete iniquidade. Cada manhã ele continua justo e trazendo à luz a sua justiça, trazendo à luz o seu juízo. E
é infalível essa justiça do nosso Deus. Mas o profeta faz um arremate no versículo 5 e diz: entretanto, o perverso não conhece a vergonha. O perverso, além de ser leviano, além de ser indiferente, ele ainda é sem vergonha. Ele não sabe o que é envergonhar-se. Nós lastimamos, meus amados, porque o que era dito desses homens no Antigo Testamento, hoje só não dizem de nós se não quiserem ou se não nos conhecer. Porque nós temos tudo isto. Homens brigando por posição, mulheres brigando por posição, uma verdadeira afronta ao bom senso, indivíduos incompetentes, incapazes, preguiçosos, ignorantes, nem conhecem a Deus nem a palavra de Deus, mas são líderes. Líderes porque se fazem líderes, ou líderes para dar sustentação a quem precisa deles. Resultado, toda a igreja sofre. Toda a igreja sofre. E a verdadeira fé, a unidade da fé que nós devíamos proclamar, fica no prejuízo. Os versículos 6, 7, 8 falam da expectativa divina. Não, eles vão melhorar, eles devem melhorar. Mas não melhoraram. Aí o Senhor Deus diz que no final vai fazer algo diferente. Ou seja, se aquele povo, o povo eleito da cidade santa, age de uma forma rebelde, ela é chamada de rebelde e opressora, Deus usa o seu profeta, Sofonias, para falar a respeito do futuro. E só o Espírito de Deus, naquele momento, compreenderia. Nem o profeta, talvez, nem o profeta soubesse. E Deus está falando sobre africanos adorando. Versículo 10 diz: "Dalém dos rios da Etiópia, meus zelosos adoradores, que constitui a filha dos meus dispersos, me trarão sacrifícios." Africanos, incluídos no propósito divino. Naquele dia, naquele tempo, os meus eleitos agora, eles vão ficar enciumados. E o versículo 11 diz: "Naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras." Este povo aqui já tem outra história. "Com as quais te rebelaste contra mim." Porque Deus está falando, através do seu profeta, de um remanescente que será restaurado através da verdadeira fé. E, por isto, não teria de que se envergonhar. E o profeta diz: "Porque então tirarei do meio de ti os que exultam na tua soberba, os juízes, os príncipes, os profetas e sacerdotes perversos seriam tirados. E tu nunca mais te ensoberbecerás no meu Monte Santo." No versículo 12, ele diz: "Mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre." Um povo humilde, um povo pobre, não no sentido de ser miserável, mas um povo que não se arroga porque tem. Porque os verdadeiros adoradores, quanto mais têm, mais agradecem a Deus. Os verdadeiros adoradores, quanto mais recebem, mais ficam devedores. Eles se sentem como devedores. Eles primeiro reconhecem que não merecem. E tudo que têm é pela bondade do Senhor. E assim, no lugar de soberba, eles têm ação de graça.
E o Senhor diz, através daquele profeta, que deixaria no meio da terra um povo humilde, um povo pobre, portanto, sem a arrogância dos bens, e eles confiariam no nome do Senhor. E o versículo 13, último, meus irmãos, aí fala exatamente da aliança de Deus com os patriarcas e a sua garantia, a sua promessa de continuação, da continuação de Israel. O versículo 13 diz: o remanescente, ou o resto das gerações, o resto do povo de Israel. O remanescente de Israel não cometerá iniquidade, não proferirá mentira, não usará a sua língua para iludir, para enganar, para mentir, mas serão apacentados, ou seja, estes poderiam dizer como Davi: o Senhor é meu pastor. Se deitarão e não serão incomodados. Promessas de Deus a respeito da verdadeira fé. Meus queridos irmãos, o nosso Deus não mudou. A sua palavra não mudou. O seu espírito não mudou. O Senhor Deus, o Deus de Israel, continua operando, continua fazendo a sua igreja ouvir a sua voz, fazendo o seu povo andar na sua presença, continua manifestando a sua glória. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos guardar e nos ensinar a viver e andar como discípulos. Bendito e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, graças te damos, estamos em tua presença e te louvamos pela palavra. Obrigado, meu Senhor, pelos meus irmãos, obrigado, meu Senhor, pelos internautas, obrigado, meu Senhor, pelos nossos ouvintes na emissora. Obrigado pelos nossos ajudadores, Pai. Continua conosco, nos dando a tua direção e proteção. Querido Senhor, ouve a nossa oração. Nós oramos, nós agradecemos no maravilhoso nome de Jesus. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos amanhã. E logo mais às 21 horas estaremos na Rádio Vida 98.3. Deus os abençoe, leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.